Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, né? Mais uma vez a gente aqui para aproveitar um pouco desse momento, tá bom? Então, vamos começar a entrar naquele momento em que a gente vai começar a nos ver nas coisas que são faladas, nos textos que são lidos, para a gente começar a nossa transformação. Boa noite para o pessoal que está em casa, acompanhando a gente pelo web, através da FEB TV. Bem-vindos também. Vamos também aproveitar esse momento aí, né, usando esse artifício, quem não pôde vir pela internet, pessoalmente, pela internet, nos acompanhar, e a gente aproveitar esses momentos. Eu sempre falo, a espírita, ela nos traz os nossos caminhos, né, dá o nosso direcionamento, ó, isso que tem que ser feito, a ação é essa, mas a doutrina, eu não sei se o áudio está ouvindo de qualquer forma. Vamos ver aqui. Beleza, vamos ver. Se não der certo, a gente vai falando. Estão ouvindo, né? Desceu o microfone? Então tá bom, então tá ótimo. Assim que importa. Vamos lá. Então é o seguinte, se a gente aproveitar desse momento, que a doutrina espírita nos fala quais são os caminhos e ensinamentos do Mestre Jesus, mas ela também nos dá muito mais do que isso. Ela nos dá direcionamentos mesmo. Olha, o caminho é esse. Faz desse jeito. O que é melhor ainda, porque mais do que só falar, o Mestre Jesus disse isso, os espíritos superiores, a espiritualidade, vem nos direcionar, vem nos mostrar ainda mais do que isso, nos dá mais passos para a nossa transformação. E hoje a gente vai falar sobre essa lição do Evangelho, que é um texto de Mateus, que também pode ser muito útil para a gente. Fala sobre a porta estreita. Por quê? Porque se a gente parar para entender a leitura do evangelista Mateus, a gente vai conseguir, então, trazer para a gente, para a nossa realidade, tá? Essa lição colocada há tanto tempo. E as palavras do Mestre Jesus, relatadas por Mateus, em porta estreita, dizem o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, que apertado o caminho que leva para a vida, e com poucos são os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Olha só, quando Mateus nos diz a porta, né, larga e espaçosa, o caminho espaçoso é o que leva à perdição, e a porta estreita é o que leva à vida. A gente tem que situar isso num momento em que aquilo era dito, né, dentro de uma época que a humanidade precisava entender, né, mais as coisas de uma maneira um pouco mais talvez mais forte. Então a palavra perdição entra aqui. O tempo passou e a gente agora faz uma análise dentro da nossa realidade. Então talvez a gente não use a palavra perdição, mas a gente usa talvez o caminho errado. Né? E a nossa análise vai muito dentro da nossa realidade, da nossa vivência. Porque eu posso imaginar, talvez, uma série de pessoas que falam, não, essa está perdida mesmo. Né? Não está perdido, pode se recuperar. Talvez não nessa encarnação, né? Mas vai se recuperar. Vamos chegar lá. A evolução é o nosso caminho. A gente vai demorar mais ou menos, vai reencarnar mais ou menos, vai reencarnar aqui de novo ou em outro planeta. Tudo bem. Mas nós vamos chegar lá. Então não está perdido. Ele vai ser achado, de alguma forma. Mas ele precisa se achar. Então, como a gente não está avaliando o outro, a gente está avaliando a gente. Nós vamos nos ver na lição de Mateus. Nós vamos nos encontrar nessa lição e nesses ensinamentos da espiritualidade. Então, vamos talvez trabalhar com perdição, que seja muito forte, que era necessário naquela época que se usasse isso. Vamos trabalhar com aqueles condutas que não são boas, aquelas condutas que a gente tem no dia a dia, que a gente pode melhorar. Então, estreita é a porta que leva à vida e espaçosa é a porta que leva a essas condutas ruins, essas condutas talvez que a gente possa melhorar o nosso aspecto moral, ok? Então vamos trabalhar com isso. E por que o Evangelho fala de estreita é a porta que leva para o bom caminho e é larga a outra porta? Porque se a gente for parar para observar, as pessoas, a humanidade vai sempre se gerando ali, né? Vai sempre tendo como caminho aquilo que todo mundo faz. Vira hábito, vira mania, e nem sempre esses hábitos e essas manias
são aquelas que são boas. E a gente acaba construindo conceitos ou pré-conceitos e essa que todo mundo faz. E essa é a porta larga. Eu vou fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz, eu faço também. E se a gente pegar no nosso dia a dia, sei lá, todo mundo está xingando político, eu vou xingar também. Como se xingar mudasse alguma coisa. Né? A gente muda alguma coisa com atitude. Em ano eleitoral, a gente muda com voto. Pensado, refletido. E sabendo quem eu estou votando e por quê. Não é ficar xingando. Então todo mundo xinga, eu vou xingar também. Não é assim que funciona. Todo mundo está num congestionamento, todo mundo buzina, eu vou buzinar também. Como se a sua buzina fosse abrir uma rua nova. Ela tivesse a capacidade de criar uma nova avenida. Não tem? E por aí vai, né? São vários os exemplos da nossa porta larga e da nossa porta estreita. Qual que é a porta estreita? É fazer o diferente. É mostrar a nossa capacidade de sermos mais humanos, mais racionais, né? E principalmente de sermos mais cristãos. Essa talvez seja esse é o desafio nosso da porta estreita. Como, por exemplo, a gente morre de vergonha de um tanto de coisa. Todo mundo assim é meio vergonhoso e tal. Vou dar um exemplo que talvez não aconteça aqui, mas que já vi em outras casas. Todo mundo assim é meio vergonhoso, aí todo mundo chega e senta, eu vou chegar e sentar também no centro. Então, né, é a porta estreita, a porta larga. Todo mundo chegou e sentou. A porta estreita é eu saber que eu estou numa casa de oração, que eu estou numa casa de fraternidade, que eu estou numa casa construindo um trabalho com irmãos. E aí, eu sei nessa porta estreita que eu posso chegar e conversar com as pessoas, cumprimentar, perguntar como elas estão, perguntar o nome delas. Olha, você está meio tristinho hoje? Está precisando de ajuda? Não, mas vão me achar que eu sou doido, nem me conhece. Aí é a porta larga, né? Porque eu já crio o conceito. Aí a porta estreita é aquela que faz, olha, parece que você está meio quietinho hoje, posso te ajudar? Porque isso aqui é uma casa onde a gente exercita a fraternidade. Então, eu acredito talvez que a gente chegue aqui, todo mundo se cumprimente, né? Se abraça, pergunta como é que tá. Olha, eu tenho um tempo que eu não te vejo por aqui, não é assim? Não é? É assim que a gente faz? Ou eu chego e sento no meu lugar e fico lá quietinho, porque a porta larga fala que eu não vou intrometer na vida dos outros, e todo mundo é tímido, então todo mundo é vergonhoso. Eu falo isso porque é o local em que a gente exercita. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para descobrir a fraternidade. A gente está aqui para descobrir o ensinamento do Mestre Jesus de amar ao próximo. Agora, se o próximo que congrega comigo o mesmo espaço desse aprendizado, eu sou incapaz de olhar para ele e falar: oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que você chama? É a primeira vez que você está vindo aqui? Como é que eu vou fazer isso com outro próximo que às vezes me agride? Com o próximo que me calunia? Com o próximo que me ofende? Com o próximo que eu não conheço? Como é que eu vou amar esse próximo? E aí a lição de amar ao próximo é uma falácia? Aí a lição de amar ao próximo é só uma lição? Não é uma prática de vida? É para a gente realmente rever. Às vezes é meio duro, mas é preciso tocar nas feridas, porque a gente está numa época de transformação, né, de mudança, e essa mudança exige e pede muito da gente. E também nós recebemos muito, né? Muito nos foi dado. Então, nos pede muito. Eu falo isso para uma reflexão do nosso comportamento. Eu, pessoa. Mas ninguém me cumprimentou? É a porta larga. Eu vou e cumprimento o meu irmão. É a porta estreita. Eu vou e pergunto se ele precisa de ajuda. É a porta estreita. Aí eu finjo que não vi. É a porta larga. Que porta eu tenho passado no meu dia a dia? Qual é a porta que eu tenho usado? Nossa, eu não tenho tempo, está numa correria danada. É a porta larga. Não, eu vou buscar achar um tempo, eu vou dedicar um tempo para fazer isso. É a porta estreita. Porque a porta estreita, ela me exige mais esforço. Ela me exige parar para pensar nos meus atos. A porta estreita exige que eu tenha consciência. Saber o que é certo e errado a gente sabe. Eu tenho a consciência, eu vou na minha consciência para fazer o certo. E às vezes mexer na minha consciência dói, porque eu descubro que eu estou errando, eu descubro que eu não estou fazendo direito. Aí eu vou na porta larga.
porque ela não me exige isso. A porta larga não mexe na minha consciência. E isso que a espiritualidade nos traz, porque ela nos dá justamente um direcionamento para a gente chegar na porta estreita. Porque não é fácil. E nós somos imperfeitos, porque se nem fosse, a gente não estava aqui. Então não é fácil chegar. E aí que eu falo que a doutrina espírita, ela é muito boazinha com a gente, né? Que a espiritualidade nos dá o caminho das pedras. E Emmanuel nos fala no livro Ceifa de Luz o seguinte: nosso dever é nossa escola, e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem. Nós sabemos o que é o bem? O nosso conceito de bem está bem formatado na nossa consciência, na nossa mente? O nosso racional, a gente sabe o que é bem e mal? Sabemos, não sabemos? Sabemos? Olha, o pessoal que está em casa não deve ter ouvido, porque eu não ouvi direito, né? Gente, nós sabemos o que é o bem? Sabemos? Não, porque a gente não sabe também, a gente vai discutir. É bom, é legal a gente levar essa discussão, porque quanto mais a gente tem informação, a informação nos ajuda a mudar. Então, se a gente sabe o que é o bem, nós já falamos sobre isso aqui, muitas das pessoas que estão aqui são frequentadoras assíduas da casa. Então, o bem a gente conhece, sabemos o que é. Da mesma forma que nós conhecemos o bem, nós conhecemos o que é o mal. A gente sabe o que é ruim, a gente sabe o que faz mal. A gente sabe o que nos incomoda? Sabemos. Aí aquela reflexão. Tudo que me incomoda, eu não faço ao outro, né? Ou eu faço? Me incomoda. Bom, se me incomoda, não é bom. Se não é bom, não vou fazer para o outro. Estou fazendo? Estou fazendo porque é mais fácil? Para vingar? Para dar aquela pirraçadinha? É a porta larga. Porque se a gente sabe o que é e como é, por que eu não estou fazendo direito? O que está faltando? Onde que o bicho está pegando? É o outro que não está fazendo a parte dele? Era ele que tinha que fazer? Se a espiritualidade me trouxe aqui, se no meu plano reencarnatório eu me propus ser melhor, se no meu plano reencarnatório eu me propus ser melhor, eu tenho que esperar que o outro tome atitude? Ela tem que partir de mim. Se eu sei o que é bem, e eu sei quais são as diretrizes desse bem, então me resta fazer. E aí a espiritualidade vai nos ajudando. E na questão 107 do Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam para Kardec o seguinte: a evolução moral constitui a conquista que faz o espírito ascender na escala espiritual. Os bons espíritos retiram do amor a fonte de ventura. Para passar de espírito imperfeito para bom espírito, é preciso vencer por completo as más paixões e ter apenas o desejo do bem. Olha só o que a espiritualidade nos fala. Se a gente está mudando, se a gente fala que o mundo tem que ser melhor, que nós somos seres imperfeitos, que nós vamos melhorar, e que esse planeta nosso está passando de um mundo de provas e expiação para a regeneração, onde o bem sobrepõe o mal, então a gente tem que pressupor que nós estamos querendo fazer isso também. E a gente sabe, então, que o espírito que vai melhorar, que vai sair da imperfeição, é aquele que precisa vencer as más paixões e ter apenas o desejo do bem. Eu acho, e posso afirmar com toda certeza, que todos nós aqui temos o desejo do bem, não é? Todo mundo aqui pensa no bem. A gente falha, pode falhar, como nós comentamos aqui. Mas o nosso desejo é ser melhor. Então o desejo do bem nós temos. Olha só, estamos dando passo bom. Já demos um passo legal. Estamos no desejo do bem. Mas não é apenas a inteligência, o conhecimento e a ciência que fazem a diferença, mas a questão moral. Essa é a resposta dos espíritos para Kardec. Então, não é só a inteligência, né? Todos nós aqui, graças a Deus, temos. Os conhecimentos que nós estamos adquirindo e vamos adquirindo no transcorrer do tempo, ao longo dos nossos estudos. E a ciência, que venhamos e convenhamos, super evoluída, não é? Não? Ciência evoluidíssima.
e evolui mais a cada dia. Mas não basta isso, precisamos da nossa questão moral. E a nossa questão moral, os ensinamentos, os livros, eles direcionam. Mas é diferente, por exemplo, de eu ligar o telefone e ele funcionar. Isso é ciência. Ele vai ligar, ele vai funcionar. Eu vou ligar a câmera, ela vai funcionar. Eu vou ligar o computador, ele vai funcionar. Mas bem, tem hora que vive falhando também, né? Não é bem assim não, mas tudo bem. Mas aí eu chamo alguém para consertar, né? Aí esse técnico é bom, ele vem e conserta. Funciona assim. Mas, na questão moral, não é assim. Eu vou ali, ligo uma teclinha, funcionou. Né? Qual que é o acionamento dessa teclinha? E o que essa teclinha vai pôr para funcionar? O acionamento da nossa teclinha é lembrar da porta estreita. É o nosso esforço para ser melhor. Só que ela, para acionar, ela tem que ter conteúdo. É o nosso conhecimento. Agora, a mudança toda vai ser o fazer. Não é só o saber. Só o saber não basta. Eu tenho que fazer também. Então, nosso desafio é pegar isso tudo que a gente sabe e colocar em prática. Concordam? Precisamos colocar tudo que a gente sabe em prática? Saber a gente sabe, conhecer a gente conhece? Então vamos lá. Qual que pode ser uma grande ajuda para a gente nesse contexto todo? Quando a gente quer achar um caminho, o que a gente faz? Procura o caminho. Mas a gente tem recursos. E não são de hoje, não. Recursos antigos. Por exemplo, um recurso antigo. Mapa de navegação. Não foi assim que os nossos descobridores chegaram aqui? Beleza. Instruídos pela espiritualidade superior, né? Que ajudaram a construir aqueles mapas. Porque você pensa assim, o cara não sabia nem tinha como ver aquilo tudo. Como é que ele sabia fazer um mapa? Então, tinha uma ajudazinha lá de cima. Mas, enfim, mapa de navegação. O que mais? Já nos ensinou? Bússola, não é não? E hoje? A gente quer achar um caminho, o que a gente faz? Google Maps, GPS, Waze, né? Aquela mulherzinha, aí à direita, vira para a esquerda, vai reto. Não? Então, aí não usa o caminho. Não é assim que ela fala? Vai falando desse jeito? Pega a avenida tal, vira à direita na avenida tal, segunda rua direita, vai lá, você chegou no seu destino. Não é assim? Então, beleza, funciona desse jeito. Se a gente quer achar um caminho, e a gente tem uma bússola, um mapa de navegação, um GPS, um Waze, um Google Maps, o que acontece? O que a gente faz? A gente chega no nosso destino. Vamos parar então, pensar que o nosso caminho é essa busca da evolução moral. A gente sabe, porque a gente tem ali a informação, sabe o destino, que quando a gente for bom, a gente vai encontrar essa perfeição que a gente busca, ou, num dado momento, de espírito imperfeito para espírito do bem, então é a nossa busca, que é chegar nesse destino. Então a gente sabe onde a gente está e sabe onde a gente quer chegar. Qual que é o nosso Waze? Qual que é o nosso GPS? Qual que é o nosso Google Maps? Não, estou dizendo assim no caso da nossa mudança de espírito imperfeito para espírito do bem. Qual que é? Consciência. Mas a consciência, no caso, também pode ter uma ajudinha. Qual que é? Nossos aprendizados através do Evangelho. Você quer algo que nos direcione melhor do que o Evangelho? O que o Evangelho fala em todas as suas lições? O Evangelho vai nos ensinando, vai nos dando posicionamento em todos os aspectos. Se a gente pega o Evangelho do capítulo 1 ao último capítulo, ele tem ali, nos dando todas as regras de conduta. A espiritualidade explica as parábolas do Mestre Jesus. Mais do que só a parábola que está ali, que é o nosso direcionamento, que seria uma Bíblia, ele ainda tem a explicação daquela parábola. Ou seja, o Mestre Jesus nos pediu isso, ele ainda explica e fala como faz. E ele vai nos colocando todos os aspectos, amar pai e mãe, amar o próximo. Ele fala sobre todas as nossas situações vividas aqui no plano terrestre. Então, a gente tem o melhor GPS que a gente pode ter. A melhor bússola que a gente pode ter é o Evangelho. Porque ele nos mostra tudo. Então, mais do que só saber, a gente precisa conhecer mais para colocar em prática. Então vamos usar o Evangelho de bússola.
Como? Eu estou numa situação que eu paro para pensar o que a espiritualidade espera de mim aqui. O que o Mestre Jesus, porque se a gente parar para pegar como analogias e exemplos, a gente tem de tudo no Evangelho. O que o Mestre Jesus gostaria que eu fizesse? Está lá. Como vai ser minha atitude aqui e agora? No momento que eu estou vivenciando. Nossa, está uma dificuldade na minha relação familiar. Vou lá no Evangelho, vou ler, reler. E vou me colocar ali dentro. Eu vou me encontrar ali no meu relacionamento familiar. Aí ele está falando da minha família? Não, mas ele está me dando diretriz do que a espiritualidade, do que o Mestre Jesus espera da gente no nosso relacionamento familiar. Já pararam para pensar? Poxa, eu estou numa dificuldade com alguém, eu estou com falta de ânimo para fazer alguma coisa. Você vai ali e lê no capítulo sobre fé. A fé mostrando que a paciência é o sustentáculo da fé, como dizia o próprio Mateus. A paciência que vai nos trazer essa fé perdida. E aí eu consigo entender o tempo que eu preciso para me recompor, para me recuperar daquele desânimo. Enfim, N exemplos. Mas eles estão ali nos mostrando o que fazer. E como fazer. Porque eu sei, eu preciso fazer. Então vamos usar o Evangelho como a nossa bússola. Vamos usar o Evangelho como o nosso GPS. Porque com toda certeza, a porta estreita, eu vou conseguir passar por ela. Aí eu vou conseguir passar por ela. E essas mudanças, elas são cotidianas. Elas são das nossas atitudes diárias. Eu não posso... quando eu tiver um problema mais sério, então eu vou fazer isso. Não. A mudança começa, como eu coloquei o exemplo aqui, de chegar na casa espírita e cumprimentar o outro. E ver como é que o outro está. De chegar em casa e perguntar como as pessoas estão. De ir na rua respeitar todo mundo, numa convivência de comunidade, prédio, casa, vizinho, condomínio, enfim. Que a gente já busque essas nossas situações rotineiras. Porque aí o bem passa a ser algo constante. Porque hoje talvez a gente precise fazer um esforçozinho, né? A minha vontade é... Mas eu não vou fazer. Mas né? Mas bate aquela vontade de, né, falar alguma coisinha assim, mas eu me esforço e não falo. Então hoje esse esforço se faz necessário. Esse pensamento inicial se faz necessário. Mas quando eu começo a colocar isso no dia a dia, aí ele vem, ele flui. Eu não vou me esforçar tanto, porque o bem vai estar me acompanhando. As minhas palavras serão sempre agradáveis, serão sempre palavras que vão melhorar a vida de alguém. São palavras construtivas. Os meus pensamentos, né? Meus pensamentos também serão pensamentos construtivos. Porque às vezes eu falo assim, eu não fiz nada disso, mas pensou cada coisa, né? Então eu começo já a policiar desde aí. Que os meus pensamentos passam a ser positivos, as minhas palavras passam a ser construtivas, naturalmente, sem ter que me esforçar tanto. Mas desde que isso faça parte da minha ação rotineira. Na hora que eu acordo, as pessoas que eu encontro na minha casa, no caminho para o meu trabalho, para a minha escola, né? As pessoas que eu encontro no lugar que eu moro, as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu estudo, com quem eu convivo, com a minha família. Enfim, é nessa mudança constante. A encontra no almoço de domingo e, nossa, lembra da tia fulana. E aí, coitada da tia fulana, né? Se a orelha da tia fulana tivesse que queimar, ela estava sem hoje. É construtivo? É. Mas a porta larga vai me levar, porque tem 10 pessoas naquele almoço de família, 9 estão falando da tia, eu vou falar também. É a porta larga. Por que eu não posso ser aquela pessoa que muda o rumo da prosa dentro de casa? É a porta estreita. Ih, menino, desse enjoado. Mas é enjoado, mas estou melhorando. Estou tentando me melhorar. E ajudando o próximo, o outro. Não é não? Mas não, mais fácil eu entrar na mesma leva. Até porque tem tanta coisa para falar da tia também. E aí vai, né? E aí eu vou. Aí meu pensamento, né? Aí já começa no pensamento. Não, eu não falei nada, Anderson. Eu só ouvi. Tá ótimo, né? Só ouviu. Tá perfeito. Salvou, né? Tá na salvação. Tá salvo, já tá lá no plano espiritual do nosso lar, sendo coordenador. Não é assim que funciona, né? E a gente sabe que não é. O pior é isso, né? A gente sabe que não é. Sabe que não é desse jeito, mas ainda faz. Mas enfim. Temos os instrumentos.
temos o conhecimento e, graças a Deus, temos como fazer. Né? Somos pessoas, dentro das todas as limitações humanas, saudáveis, inteligentes, que raciocinam, que têm consciência, que têm condição, que têm acesso às informações, senão a gente não estava aqui. Ou seja, temos todos os ingredientes. O bolo que a gente vai fazer vai depender da gente, de saber usar qual. Sabemos também qual é a receita. Temos os ingredientes, temos a receita, né? Temos a boa vontade de fazer? Tá certo. Agora, também ninguém falou que é fácil, porque não é. A porta estreita é apertada. A porta estreita é apertada. Aí eu chego em casa e falo assim, nossa, aquele cara no centro falou que a porta estreita é apertada. Mamãe tem que fazer regime. Não, tem que fazer regime de maus pensamentos, fazer regime de maledicência, fazer regime de má vontade. Esse a gente tem que acabar com ele. Né? Esse que a gente tem que acabar com ele. É esse que atrapalha passar pela porta estreita. Então vamos lá. Vamos pensar, principalmente, cada um de nós, tá? Não lembro do outro, não. Se eu estou passando pela porta estreita ou pela porta larga. As minhas atitudes diárias, as minhas atitudes com a minha família, as minhas atitudes com os meus amigos, com o próximo, com quem eu não conheço, com os meus ofensores, são atitudes de quem caminha e passa por uma porta estreita ou de quem caminha e passa por uma porta larga? As minhas atitudes para com a mudança da comunidade onde eu vivo, do país onde eu moro, do mundo que eu habito, da casa espírita que eu frequento, são atitudes de quem passa numa porta estreita ou de quem passa numa porta larga? E essa resposta não sou eu que vou dar. E nem preciso. Vocês sabem. Então vocês se respondam. Vocês se respondam. E se a gente acha, em alguns momentos, eu estou passando pela estreita, em alguns eu estou passando pela larga, vamos focar nosso esforço para que a gente não passe mais por elas. E primeiro, né, a gente tem que querer fazer isso e ter a consciência também de descobrir que eu estou passando pela porta larga. E aí nada melhor do que dar mais uma lidinha no Evangelho também, né? E sempre procurar ali, sempre dar uma olhadinha para nos ajudar a descobrir. Agora nós é que temos que descobrir qual porta nós escolhemos. Mas é bom também a gente falar que quando a gente veio reencarnar aqui, a gente tinha essa missão. E que nós estamos hoje reencarnados no mundo que vivencia um momento de transformação. No mundo em que está sendo colocada à prova toda a sua capacidade de tolerância e amor ao próximo. Não é? Quantas e quantas provas diárias na humanidade está vivenciando do respeito e da tolerância, de respeitar as diferenças, de respeitar as outras pessoas, de conviver com tudo isso. E nós somos colocados nessa humanidade nesse momento. E a espiritualidade queria, e os nossos mentores, queriam o que da gente? Que nós fizéssemos a diferença. Que nós fôssemos os condutores desse planeta que sai de um estágio para o outro, para que a gente fosse os condutores dessa evolução espiritual. Passar pela porta estreita é cumprir a missão. Passar pela porta larga é que essa missão falhou. É ruim quando as pessoas falham na nossa missão, não é? Quando a gente pede alguma coisa? Não ficamos chateados, não ficamos? Poxa, eu pedi tanto carinho. Outra vez eu fiz, falhou. Não foi? A gente fica chateado, não fica? Às vezes até briga. Faz um beijo de todo tamanho. E a espiritualidade está esperando que a gente cumpra a nossa missão. Que a gente faça a nossa missão. Que a gente coloque, né, o Evangelho como o nosso guia, como o nosso mapa. Ele nos deu a missão, nos deu a ferramenta, e agora espera que a gente cumpra. A gente pode cumprir. E no site Casa do Espiritismo diz o seguinte para a gente: tenhamos de trabalhar com afinco. O triunfo sem esforço digno é ilusório, porque não tem base para se eternizar. Quanto mais árdua a tarefa, mais duradoura a satisfação da luta, da vitória. Demais, as dificuldades da luta servem para experimentar a têmpera do lutador. Elas tomam um triunfo maior e mais belo.
Os que possuem coragem e fé não ficam no meio do trabalho. E a coragem e a fé podem ser obtidas no Evangelho, que é luz para o nosso caminho, que é pão para o nosso espírito, que é, finalmente, um manancial onde podemos saciar a sede de justiça, de amor e de felicidade. Se a gente busca justiça, porque a injustiça nos incomoda, se a gente busca amor, porque o ódio nos dói, se a gente busca felicidade, porque a tristeza nos leva para baixo, então vamos fazer, vamos construir justiça, amor e felicidade. Não vem fácil, e só vem se a gente construir. Outra consequência, outro vem, né? O círculo virtuoso tem que começar a ser construído. Essa missão nos foi dada. Pode ser cumprida? Pode? Então tá, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela troca de ideias também, você que nos acompanhou pela FEB TV através da web, muito obrigado também, e que a gente possa juntos também ajudar o próximo a ser melhor. Até a próxima.